Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casalet, este é o Magos do Arduino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o joystick analógico. Então nesse vídeo você aprenderá o que é um joystick analógico, como utilizar o joystick analógico com o Arduino. Então aqui nós temos uma imagem do módulo que nós utilizaremos no joystick analógico, muito similar com o que nós temos aí em consoles de videogame, como o PlayStation. Então esse módulo ele tem o nome ou modelo de KY023 e ele é um joystick analógico muito comum aí em certos dispositivos como videogames. Ele possui um duplo eixo analógico, então X e Y, que utiliza potenciômetros de 10K, no qual, de acordo com a movimentação, vai gerando uma resistência e com isso ele consegue medir aproximadamente a posição. E isso trabalhando aí na escala de 0 a 5 volts, que no Arduino ele sempre vai fazer essa conversão analógica nos limites de 0 a 1023. Então, mover ele de um lado para o outro, você vai obter valores aí entre 0 e 1023 na leitura pelo Arduino, no ADC, né, que é o Analog to Digital Converter, o conversor analógico para digital. Ele também possui um botão embutido, que é o chamado do eixo Z, que ao pressionar, né, esse analógico, ele tem um botão que é como se fosse um push button que nós estudamos anteriormente. E ele vai retornar um sinal aí de high ou low, de 0 ou 1. Ele também possui, né, só como características, algumas molas que fazem ele sempre retornar à posição central, que ajuda também com a precisão da movimentação. Ele vai funcionar na faixa de tensão de operação de 3.3 até 5 volts, que no caso do Arduino são 5 volts, mas ele também funcionaria com dispositivos que trabalham mais como com 3.3 volts, como o ESP32, por exemplo. E a pinagem dele é composta por 5 pinos, onde nós temos o ground e o VCC, né, que é o 0 e os 5 volts de alimentação. Depois nós temos um pino VRX, que é o que vai dar a saída analógica do eixo X. O VRY controla o eixo Y, que na verdade é a mesma utilização ou controle que nós já fizemos com potenciômetros anteriormente. E ele possui o pino SW, que seria o sinal do botão. Então seria o push button, que também nós já trabalhamos. É como se tivesse aqueles componentes estudados anteriormente, só que agora dentro de um módulo com uma função diferente. Mas por baixo dos panos nós vamos estar trabalhando com 2 potenciômetros e um push button. Então, para criar esse circuito de hoje, nós vamos precisar de uma placa de protótipo opcional. No meu caso, eu vou ligar direto o joystick no Arduino, mas é possível utilizar uma protoboard pelo formato da sua pinagem, dependendo do tipo de circuito que você está montando, por isso é opcional. Vamos precisar de uma placa Arduino Uno, um joystick analógico, no caso aqui eu estou usando esse modelo KY023. Provavelmente existem outros modelos que trabalharão da mesma forma, mas confirmar mesmo a pinagem dele, dos eixos X e Y e o botão, caso ele esteja presente. E alguns jumpers, no caso 5, para fazer a conexão com o Arduino. Então aqui nós temos o circuito que nós montaremos hoje. Então se repara que os primeiros ground 5 volts saem direto do Arduino, no 5 volts e ground. Depois nós temos o VRX e o VRY, que são conectados respectivamente à porta A0 e A1. Então eles são conectados nessas portas porque eles são valores analógicos variáveis, então nós precisamos usar uma porta analógica do Arduino. Então qualquer uma das portas A0 até A5 seriam válidas para este propósito.
E o último, que é o SW, nós vamos conectar no pino número 7, que aí sim é um botão, é um sinal digital. Então nós poderemos usar qualquer uma das portas digitais. No nosso caso aqui vamos usar o pino 7, mas poderia ser 2, 8, qualquer outra. Então aqui temos também um schematics do projeto. Então vamos praticar, vamos dar uma olhada primeiramente no código fonte. Aí nós montamos o circuito e fazemos o teste. Bom, aqui eu tenho então o código fonte que eu utilizarei. Como eu disse, nós estaremos de certa forma controlando um botão e 2 potenciômetros. Então o código aqui não vai ter nada de novo. Se você acompanhou as aulas de potenciômetro e push button, você estará totalmente familiar com ele. Esse código estou disponibilizado aí no GitHub. Você pode acessar os links na descrição do vídeo. Então a primeira coisa é fazer um mapeamento dos pinos que nós vamos conectar. No meu caso aqui o pino X a 0, define pino Y no portal, na lógica 1 e o botão no pino 7. Depois vamos fazer o setup. Então no setup eu vou inicializar o pino do botão como input pull-up. Assim nós fazemos o uso do resistor interno do Arduino e não precisamos adicionar um outro botão. E se você se lembrar do input pull-up, você vai ver que ele normalmente tem o sinal de 1 e quando você pressiona é 0. Então isso vai ser utilizado mais adiante. Se tiver dúvidas sobre esse input pull-up, recomendo dar uma olhada na aula de push buttons. E como eu vou nesse caso aqui somente imprimir os valores de leitura do joystick no console, eu inicializo aqui uma conexão serial na 9600. Também já tem vídeo no canal como utilizar conexões seriais caso você tenha dúvida. E a nossa função principal de loop é que ela vai ficar fazendo a leitura e imprimindo no terminal. Então nós temos que ler os valores do joystick. Então eu começo aqui declarando a variável tipo inteira, valor botão. E eu uso o digital read, pois é um pino digital, ao pino do botão, que é o 7, para fazer a leitura do estado corrente do botão. Feito isso, nós vamos ler os valores do potenciômetro nos eixos X e Y. Então nós teremos que utilizar o analog read, que também retorna um valor inteiro, que vai estar aí nesse intervalo de 0 a 1023, passando aqui o pino X, que é a 0. E antes de fazer a segunda leitura do pino Y, é importante adicionar um pequeno delay. Aqui eu estou adicionando um delay de 100 milissegundos, somente para estabilizar a leitura do sinal. Então, se você fizer as duas leituras uma sequencialmente sem o delay, você vai acabar recebendo valores com interferência não muito corretos. Então é importante adicionar um pequeno delay aqui nesta leitura. Então nós fazemos um delay de 100 milissegundos. E aí sim eu faço novamente com o analog read no pino Y a leitura do valor Y. E eu dou mais um delay aqui, que eu acredito que esse aqui seja até opcional, mas somente para garantir que tudo está correto. E aí aqui eu faço a impressão dos valores no terminal. Então eu também já mostrei anteriormente como usar o sprintf, tem um vídeo sobre isso. Basicamente a ideia aqui é para imprimir todos os valores de um modo mais simples usando um único println. Então a gente cria um buffer, no caso aqui char buffer de 50, que vai ser o tamanho máximo do buffer. E aí usando o sprintf você pode criar a string e passar os valores e ele vai gerar uma única sentença. Então aqui eu falo onde que eu devo adicionar o valor que é no buffer. E eu falo aqui o valor x, posição x, %d, que significa um valor inteiro, que vai ser o valor do valor x. Depois eu vou imprimir o valor do eixo y, também com %d. E aqui no botão eu vou imprimir duas informações. Eu quero imprimir se ele está pressionado ou não.
e eu quero imprimir o valor retornado pelo joystick, se é 0 ou 1. Então eu tenho que fazer aqui a substituição de 4 valores e elas vão aqui, valor x, valor y. Aqui eu usei esse operador ternário para imprimir se é pressionado ou não pressionado. Então eu vejo se o valor do botão for igual a 0, repare por causa do input pull-up, o valor 1 é padrão, então se ele for 0 significa que ele está pressionado, caso contrário, retorna não pressionado. Então aqui nós teremos esta identificação. E por fim, a impressão do valor conforme lida, então o valor botão aqui. E com esse buffer criado, nós imprimimos ele no terminal serial. E aí eu dou mais um delay de 300 milissegundos, então totalizando aqui esses 300 com 100 e 100, nós teremos a leitura a cada meio segundo. Então eu já estou com o meu Arduino conectado no computador, eu já vou fazer o upload deste código, para já deixar nele, e aí nós vamos fazer a conexão do joystick. Então ele está finalizando o upload. Então nós já temos o upload, tanto que ele já está até em funcionamento aqui no Serial Monitor, mas como o botão não está conectado, esses valores são bem aleatórios. Então vamos para a câmera fazer a conexão e aí nós veremos esses valores sendo impressos corretamente. Bom, então nós estamos aqui, deixa eu desconectar meu Arduino da força, estou usando meu Arduino Uno R4 mínima. E aqui nós temos o módulo do joystick. Então se você até remover aqui, dá para ter uma ideia melhor dele e até visualizar melhor a pinagem, né? GND, 5 volts, o X, Y e o SW. Então aqui ele possui esses pinos normais, né? Eu só coloquei aqui esses jumpers para facilitar. Aqui na parte de trás não tem muita coisa. E se eu adicionar essa capa aqui de novo, então você repara, né? Ele é bem padrão mesmo, direita, esquerda, para cima, para baixo e o clique. Então vamos fazer a conexão. O preto aqui e o vermelho é o ground de 5 volts. Então vamos conectar aqui no ground do Arduino, nos 5 volts do Arduino. Depois nós temos esse pino meio lilás, que é o X. Então o X ele vai ser na entrada a 0 e o azul vai ser na entrada a 1. O azul é o Y. E o pino verde é o meu switch. Então esse tem que ir aqui na porta número 7. E agora sim nós já podemos ligar aqui o Arduino. E deixa eu dividir a câmera com o código para nós visualizarmos ele no monitor serial. Bom, aqui então nós temos o que está sendo impresso. Acho que se eu fizer assim ele limpa. Então você vê que ele está aproximadamente, né, como ele está parado, então ele tem a leitura 516, 510, que seria a metade, considerando que o intervalo é de 0 a 1023. E ele fala que o botão não está pressionado e ele possui o valor 1 pelo fato dele ser pull-up. Então vamos ver, se eu começar com ele aqui, vou mover para a esquerda. Então movi tudo para a esquerda, repare que o X ele foi para 0. Se eu mover tudo para a direita, ele vai chegar até o 1023. E obviamente se você for movimentando ele devagar, você vai obtendo os valores intermediários do módulo. Então quer dizer que se eu mover aqui para cima, o Y vai para 0. E se eu mover ele para baixo, o Y vai para 1023. E obviamente se você mover numa diagonal, você vai ter ali ambos os valores X e Y alterados. Tá vendo? E se eu pressionar o botão,
repara que ele vai se dizer ali que ele está pressionado e se eu soltar, não pressionado. Então esse módulo ele é bastante simples de utilizar, né? 2 potenciômetros e um botão, e ele é muito interessante para projetos de automação, talvez aí controle de robô, carro, braços mecânicos, criação mesmo de jogos. Então é um componente simples de utilizar e que, usando a criatividade, você pode melhorar aí os seus projetos. Então para o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado e vejo no próximo vídeo. Até lá!